Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos. Pedimos a Deus que possa vigiar os nossos pensamentos, elucidar os nossos sentimentos, para que juntos possamos chegar às melhores compreensões, né? Hoje, estudando o Livro dos Espíritos, de 1857, né? Falando do tema perturbação espírita. É um tema curto, né, na obra do livro de 57, mas bastante profundo, e que existem muitas dúvidas, né, que pairam sobre as perturbações. Entenderemos um pouco, né, debateremos o que acontece após, né, o desencarne, como funciona os mecanismos de perturbação e o que contempla tudo isso, né? Então, por favor, irmão Eduardo, quando quiser. Tema 3. Perturbação espírita. Questão 163. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. A pergunta que Kardec fez aos espíritos neste momento é se, assim que o corpo padece, né, assim que o corpo morre, a alma, né, que aí torna-se espírito, né, então a alma é a denominação que damos ao espírito encarnado, né, então a alma, no momento que ela chega no plano espiritual, ela já tem consciência de si mesma, né, instantaneamente. E aí, o que os irmãos espirituais trazem é que não é desta forma, né? Existe um tempo, né? Até que esse espírito saia do seu estado de confusão. Quando falamos no estado de confusão, é um estado comum em quem desencarna. Vamos entender que você passou 70, 80, 90 anos na Terra, na maioria dos casos, né? E está desencarnando e chegando no plano espiritual sem saber, né, o porquê, o como, de qual forma. Mas entenderemos que essa falta de consciência, ela é variável de acordo com a evolução do espírito, como veremos à frente. Pois não. Questão 164. Todos os espíritos experimentam, no mesmo grau e pelo mesmo tempo, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo mais a impressão da matéria. Ponto bastante relevante, né, de discussão é que o espírito, quando tem uma consciência pura, ou mais depurada, né, ele consegue instantaneamente chegar, né, à compreensão do seu estado. E esse estado de desmaterialização começa em vida, né? Então, ele começa a realizar os seus desprendimentos ainda encarnado, para depois, no momento do desencarne, já ter esse devido preparo. Então, vocês, por exemplo, no estudo dessa noite, né, vocês estão, de certa forma, preparando-se, né? Então, vocês estão entendendo, estão estudando. No momento que chegarem no plano espiritual, terão um pouco mais de compreensão. Mas o conhecimento não basta, né? Apenas o conhecimento não basta. É necessária também a prática do conhecimento, né? Então, é um conhecimento aplicado. É isso que nos traz, né, a verdadeira compreensão do plano espiritual, daquilo que nos cerca neste novo cenário. Pois não. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Quando fala da perturbação, ou ela é mais prolongada ou menos prolongada, é um tipo de uma sonolência do espírito? Não, existem diversas formas de perturbação. Algumas são sonolências, algumas são incômodos, algumas são de fato sofrimentos, outras são confusões, né? Então, o termo perturbação, ele abre de acordo com aquilo que o espírito enfatizou, né? Na maioria dos casos, a perturbação é mais uma espécie de confusão, porque não acredita que aquilo aconteceu. Não é comum acreditar que morreu. Durante a vida,
Quantas vezes ele sonhou que estava morto e depois acordou e percebeu que não estava? Então, no momento que ele passa por aquilo, muitas vezes ele acredita que é um sonho, que não passa de um momento, de um lapso de memória, algo do tipo. Mas aí, quando tem a devida compreensão, entende do seu desencarne, o que dará, né, o cenário de compreender mais facilmente ou não é o seu nível de desmaterialização. E a desmaterialização, ela começa em carne, enquanto o espírito está vivo na matéria. Porque se ele não começar o processo de desmaterialização enquanto ele está vivo, ele terá que gastar esse tempo após o desencarne. E até encontrar esse tempo, passará em estado de confusão e de perturbação pós-desencarne. Pois é. E nós sabemos também que cada um de nós tem o nosso anjo da guarda, correto? Nesse momento do desencarne, esses espíritos estão do nosso lado? Sim, os nossos mentores, né, anjos da guarda, espíritos protetores, costumam acompanhar o nosso processo de desencarne, assim como os familiares mais próximos, né, aqueles que ainda temos certa ligação. Mas às vezes isso não basta, por mais que eles estejam lá, nós acreditamos não passar de um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento de lapso de memória, como eu disse, ou de confusão. Então, até o espírito acreditar que está realmente desencarnado, leva algum tempo, né? Não em todos os casos, mas na maioria dos casos de espíritos que ainda não têm a sua consciência depurada. Boa noite. Eu queria saber se o processo de levantamento do véu do esquecimento após a morte está ligado diretamente à desmaterialização. Com certeza, né? O véu do esquecimento, quanto mais eu estiver desmaterializado, menos esquecimento eu terei, né? Porque eu estou pronto para enfrentar o motivo da reencarnação. Próximo capítulo que nós iremos estudar é a reencarnação. Está daqui algumas perguntas. E como vocês verão, a principal finalidade da reencarnação é a justiça divina. Né? Para que eu reencarno? Eu reencarno para expiar. O motivo de eu reencarnar é equalizar a balança. Todo o mal que eu cometi, eu tenho que expiar. Todo o bem que eu deixei de cometer, eu tenho que praticar. Então, a reencarnação é o processo de depuração do espírito, que todos os espíritos passam. Reencarnam para depurar-se até atingirem o processo de perfeição. E são tantas as necessidades, né, reencarnatórias, a pluralidade de funções, de ações e também de incumbências que nós precisamos para vivenciar tudo que existe, né, na escala evolutiva. Mas vocês entenderão um pouco mais à frente isso. Pois não? Só um comentário, boa noite a todos. Só um comentário reforçando o que o irmão comentou, é que é muito comum nas reuniões mediúnicas o espírito vir e alegar que está dormindo, que ele não quer ser acordado, então parece que ele está realmente no sonho. Sim, em alguns casos isso acontece, e por incrível que pareça, muitas vezes acontece por milhares de anos, né? No tempo do plano espiritual. Né? O tempo da Terra e o tempo do plano espiritual, eles são diferentes. Né? Então, por exemplo, o espírito pode passar períodos curtos no umbral, mas ser uma eternidade para eles. Como pode passar longos períodos em colônia e passar no piscar dos olhos. Então, os tempos não são equivalentes. Essa gestão do tempo também é um assunto que abordaremos mais à frente, especialmente na segunda-feira com o Livro dos Espíritos, a obra interminável. Né? Vamos lá? Questão 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Só antes de dar a oportunidade para que o irmão Alfonso fale, tá? Desculpe, irmão Alfonso, fui reparar na sua erguida de mão depois que já havia soltado o áudio, né? Aqui, como vocês podem perceber, o conhecimento, ele ajuda, né? Ele exerce influência, mas o que exerce influência, de fato, é a prática. Então, o que fará, né, que a minha perturbação dure menos no plano espiritual é o bem que eu pratiquei.
Porque por mais que eu conheça o bem, se eu não o pratiquei, ele não é um hábito no meu âmago. E se ele não é um hábito, ele não está instaurado ou gravado no meu perispírito. O que realmente tem validade é o bem praticado, a caridade, a transformação que você tem todas as possibilidades de exercer em vida corpórea. Pois não. Boa noite a todos, muito obrigado pela deferência. Existe uma diferença significativa no desencarne quando ele é por acidente ou rápido, né? Uma parada cardíaca, coisa que vale, que normalmente a pessoa não está preparado para aquele momento. Existe uma diferença significativa nesse estado de perturbação, a depender do tipo de morte? Sim e não. De forma técnica, sim. Você estava vivo, de repente, um acidente, você desencarnou e na sua cabeça você ainda estava dirigindo, né? Entretanto, se você tiver sido preparado com o conhecimento e com a boa prática, ainda em vida corpórea, não importa a forma que você desencarne, você assimilará muito fácil. Você terá na sua consciência que uma hora ou outra, de uma forma ou de outra, aconteceria esse momento. Então, o momento de preparar-se para a vida após a morte é durante a vida. Entretanto, é claro que o espírito que sofre uma interrupção brusca, ele não se prepara psicologicamente para esse momento, e nem os seus familiares. Entretanto, se ele tiver uma boa prática, se ele tiver a consciência um pouco mais depurada, ele, em pouco tempo, já entenderá que este acidente foi apenas a forma da sua passagem. Entretanto, não deve definir o tamanho da sua dor. Então, essa é a diferença, né, dos desencarnes. Ela exerce, sim, uma diferença, mas a diferença é que eu der a importância. Porque o espírito também pode enxergar isso como livramento, irmão Afonso. Nossa, morri num acidente rapidamente, não sofrendo 3 meses, ou 4 meses, ou 5 anos numa cama. Né? Então, tudo vai da forma com que ele encara o seu processo de passagem. Então, ele está preparado, ele está vivendo uma vida mais melhor moralmente, é mais essencial do que o tipo de morte. Com certeza, né? Porque no momento que ele está moralizado, que ele está exercendo a boa prática, que ele tem algum conhecimento sobre a vida após a morte, não importa a linha, tá? Não é espiritismo em si, né? Pode ser o catolicismo, o evangelismo, acreditar em Deus, acreditar na vida após a morte, se ele já tem isso exercido em seu coração, né? Não importa a forma do desencarne, ele falar, não, meu espírito pertence ao plano espiritual, e não ao mundo material. O mundo material era temporário e eu já sabia disso, né? Pois não, irmã? E quando é um bebê, um recém-nascido? Isso aconteceu comigo agora em abril, né? O meu neto, ele nasceu, mas ele voltou, né? Como que isso acontece? O que acontece nesse momento quando é um bebê recém-nascido? Quando é um bebê recém-nascido, apesar de ser um bebê na matéria, é um espírito, muitas vezes, já adulto no plano espiritual, né? É a sua oportunidade de reencarnação. E quando vem desta forma, esse bebê, ele tinha que provacionar esse pouco tempo na Terra, né? Já estava nos seus planos provacionar. E muitas vezes não é apenas uma prova para ele, mas para os pais também, né? É uma forma de ensinar alguma coisa a todos os envolvidos. Mas confortando o seu coração, minha irmã, o espírito não tem nenhum prejuízo com isso, não fica com nenhum tipo de trauma, porque não tinha a sua consciência de terra desenvolvida, né? Levaria aí 7 anos para sua formação de personalidade, de perfil psicológico, entre outras questões. Então, desencarnar bebê é mais doloroso para os pais do que propriamente para o próprio espírito. Muito obrigada. Está me ajudando muito, muito, muito mesmo. Muito grata. Eu que agradeço a participação. Vamos lá? Irmão Miguel?
existe equipe de recolhimento, equipes de desligamento da pessoa quando ela passa a desencarnar. Essas equipes também não faz com que essa perturbação seja diminuída? Com certeza, né? É a intenção e a tentativa dessa equipe, né? Todos os que recebem os espíritos após o seu desencarne, tentar amenizar o processo. Convidar os espíritos para as colônias espirituais, para os encaminhamentos, instruir. Mas muitas vezes, irmão Miguel, por mais que exista influência externa, cabe ao espírito a incumbência de controlar os seus próprios pensamentos, sentimentos e desmaterializar-se. Né? Um exemplo disso é uma criança, né? Por mais que você diga para a criança não colocar o dedo na tomada, ela só aprenderá provavelmente após o choque. Felizes aqueles que aprendem vendo o choque do outro, né? Não precisam tomar o choque para aprender, mas nós, como espíritos em fase de evolução, nós somos muito teimosos e ficamos patinando e insistindo até aprender, muitas vezes, através da dor. Mas como diria o nosso mestre Jesus em suas sábias palavras, né? Quem não quer até mim pelo amor, virá pela dor. Mas de todas as formas nós iremos, né? Nós caminharemos em sentido ao nosso progresso e evolução. Vamos lá? No momento da morte, tudo, a princípio, é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se extingue a influência da matéria de que se desprendeu e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. A duração da perturbação de após-morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de muitos meses e mesmo de muitos anos. Aqueles em que é menos longa são os que se identificaram durante a vida com seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. É aquilo que nós havíamos dito, né? De uma forma geral, é extremamente variável, né? Cada um tem o seu próprio tempo de abrir os olhos do espírito, né? Digamos assim. Entretanto, né? Está completamente ligado ao que faz em vida, né? E principalmente ao nível de desprendimento que tem em vida. Mas você pode pensar o seguinte: eu não sou materializado, eu não sou uma pessoa ligada em bens materiais, mas você pode ser ligado em pessoas. Este prendimento com outras pessoas também, né? É um vínculo que te retarda o processo de amadurecimento espiritual. Então, quando eu digo desmaterialização, é desapegar-se de tudo aquilo que está vivo, né? De tudo aquilo que está ainda habitando um corpo ou uma matéria, e não apenas a níveis materiais, né? Então, é um processo muito difícil, não é tão simples assim. Uma coisa é você desapegar daquilo que você deixou para trás, uma casa, um carro, um barco, seja o que for. Outra coisa é você desapegar das pessoas que você deixou para trás. Este processo é muito mais complexo. Muitas vezes eu consigo, né, esquecer, por exemplo, aquilo que eu ganhei, aquilo que eu deveria ter ganhado, mas eu não consigo esquecer meu filho, meu pai, minha mãe, e assim sucessivamente. E esse processo é que costuma levar muito mais tempo. Mas, se serve de consolo, é um processo natural e que todos devem passar. Pois não. Então, meu irmão, nesse caso, quando desencarna a pessoa, aquele ente querido que fica, que começa prantos de dor, de choro, isso atrapalha o desligamento dele com a família, com as coisas materiais? Apesar do luto ser completamente natural e normal no processo humano, né, dependendo se o choro é de saudade, não, mas se o choro é de dor, sim. Né, o espírito recebe toda aquela energia, toda aquela vibração que você está emitindo na Terra. Existe um tempo, né, estimado para o luto. Tudo que excede esse tempo
é prejudicial não só para quem fica, como para quem foi também. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Não obstante, vê o seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado. Procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas e não entende por que não o ouvem. Esta ilusão mantém-se até o completo desprendimento do espírito, e somente então ele reconhece o seu estado e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Aquilo que o irmão Afonso havia pontuado, né? Então, em mortes violentas como é. O espírito, lógico que ele assusta de certa forma, não estava preparado, mas reitero, dependendo do seu estado de desmaterialização, do seu preparo pré-morte, será apenas um pequeno e breve instante. Pode prosseguir. Esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica aturdido com a mudança brusca que nele se opera. Para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como continua a pensar, como ainda vê e escuta, não se considera morto. E o que aumenta a sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao que deixou na terra, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de verificar. Ele o julga sólido e compacto como o primeiro, e quando se chama a sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Esse ponto ele é bastante interessante, né? Porque vocês conseguem visualizar, né? Então, o espírito tentando apalpar o próprio corpo. É um corpo muito parecido com aquele que ele deixou na Terra, mas quando ele tenta, né, esse processo de apalpar e ver que não é possível, ele cria dentro da sua consciência um pouco de entendimento do que realmente aconteceu. E aí, nesse momento, né, a depender do seu estado de compreensão, de discernimento e de resignação, ele conseguirá aceitar melhor ou pior o ocorrido. Assemelha-se este fenômeno ao dos sonâmbulos inexperientes, que não creem estar dormindo. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e podem ver, não acham que estejam dormindo. Alguns espíritos apresentam esta particularidade, embora a morte não os tenha colhido inopinadamente, mas ela é sempre mais generalizada entre os que, apesar de doentes, não pensavam em morrer. Vê-se, então, o espetáculo singular de um espírito que assiste aos próprios funerais como os de um estranho, deles falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento de compreender a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante à que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, é cheia de ansiedades e angústias. Nos casos de morte coletiva, observou-se que todos os que pereceram ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com aqueles que lhe interessam. Essa parte, né, da morte coletiva, ela demonstra o poder do pensamento, inclusive após o desencarne. Então, imaginamos uma morte coletiva, onde cada espírito vai para o seu assunto de interesse, né? Uns ficam apegados, outros vão para colônias, outros ficam em zonas umbralinas, cada um vai
para onde deve seguir, e não fica propriamente vivenciando aquele momento de forma coletiva, né? E anteriormente também é reforçado, né, que o homem de bem não sente nenhum tipo de pena ou de dor pela sua passagem. Muitas vezes o homem de bem sente ainda saudades, né, dos seus entes e tudo mais, mas logo compreende que não os pertencia e que mais importante do que estar como posse desses irmãos, né, é vê-los evoluir e crescer em suas individualidades. Agora entraremos em um dos temas que difere o espiritismo de qualquer outra religião, que é a reencarnação. E neste momento eu peço bastante atenção de vocês, né, principalmente para as introduções do tema, porque se compreenderem o que é a reencarnação, de certa forma já compreenderão o porquê o espiritismo é tão justo, né? Porque o espiritismo é um dos caminhos mais racionais que levam, né, a humanidade aos seus pensamentos e conhecimento em relação à vida após a morte. Vamos lá. Realidade das existências. Tema 1. Da reencarnação. Questão 166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Isso é interessante, né? Então, a alma que não atingiu a perfeição durante a sua vida, ou seja, a maioria, né? Como acaba de depurar-se? Uma nova vida, né? Então, vivendo novamente e conseguindo aí, né? Provacionar ou expiar as outras questões que outrora ainda não havia feito. Vamos lá. Questão 166A. Como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas, para isso, necessita da prova da vida corpórea. A própria pergunta, né, já traz aquilo que havia dito. Vamos para B, por favor. Questão 166B. A alma tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Quem diz não ter vivido muitas vidas, né, na maioria das vezes está ainda cego pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pelo seu egoísmo e não quer assumir, né, a necessidade da pluralidade das encarnações. É claro que existem exceções. Nós devemos entender, né, que a própria Gênese, entre outras obras, citam os saltos evolutivos. Esses saltos evolutivos é de uma raridade que não vale nem a pena nós mencionarmos, né? De uma forma geral, todos os espíritos precisam passar por várias encarnações até adquirirem o seu processo evolutivo ou a sua depuração. Vamos lá. Questão 166C. Parece resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente. Este reforço, né, que é colocado aqui, então, peraí, a alma sai de um corpo e adquire a existência em um novo corpo. Ele parece óbvio agora, mas não era óbvio naquela época. E eu quero até explicar o porquê, né? Os irmãos colocaram isso. O que acontece é o seguinte, estamos falando de épocas que ainda estudava-se, por exemplo, muito a relação de morte dos faraós, do Antigo Egito, entre outras questões, aonde muitas culturas tinham a ideia de preservação do corpo. Então, por exemplo, quando existiam as mumificações, quando existiam as preservações, na expectativa que adquirisse uma
uma espécie de vida naquele corpo, ou que pudesse ressurgir de alguma forma, né? E o que os irmãos espirituais trazem nesse aspecto é o seguinte: não, né? Você viverá só que em outro corpo, né? Você viverá em um outro corpo. E isso reforça ainda mais, né, o desprendimento material necessário quando você desencarna. Então, abandone o seu corpo, a não ser que você queira vivenciar o seu processo de putrefação, a não ser que você queira vivenciar o seu processo de decomposição, como é citado, né, no próprio Livro dos Espíritos, e quando o espírito chega a ver e observar os próprios vermes decompositores e bactérias consumir o seu organismo. Então, dica de quem já passou por isso: morreu, sai de perto, tá? Abandone o corpo e siga o caminho de evolução. Vamos lá. Pois não? Uma dúvida, meu irmão. Aqui fala que a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se. Aquele espírito que já atingiu um certo nível, mas eu tenho a impressão que na erraticidade ainda ele vai continuar a depuração dele, mesmo que não reencarne. Está correto? Está correto. Né? O espírito, no momento que ele desencarna, ele continua o seu processo de evolução, de uma forma diferente da encarnada, mas continua. Só que há exceções. É por isso que existe essa denominação no texto, né? Existem espíritos que conseguem realmente saltos, né? Entretanto, são raríssimos os casos, né? Mas por mérito do espírito, né? É claro, eu vou dar um exemplo disso. Jesus. Deu para entender o nível de raridade, né? Jesus veio à Terra, sofreu expiações e provas terríveis, né? Provacionada ao extremo e passou bem na prova, né? Chegou num estado de perfeição. Então, se forem igual Jesus, terão esse salto evolutivo. Não é tão fácil assim, né? Pois não, irmã? Antes eu havia falado do meu neto, eu gostaria ainda de seguir essa linha. Então, no caso dele, não houve esse entendimento dele, esse crescimento, mesmo que a alma dele já fosse adulta. Desculpa, sim, mas é porque eu não entendo muito, estou tentando me aprofundar para tranquilizar o meu dia a dia. Fique tranquilo e sinta-se à vontade para compartilhar todas as suas dúvidas, minha irmã. Não, lógico que houve, só que de uma outra forma, né? Alguns espíritos precisam passar por breves momentos no mundo material, né? E essa é a sua prova, né? Essa é a sua prova. Muitas vezes a sua prova é o que ele deixou de viver e não propriamente aquilo que ele viveu. Ele pode depurar-se com isso e dar saltos evolutivos, né? Deus não é punitivo e muito menos maldoso a ponto de tirar um espírito sem fazê-lo evoluir de alguma forma, né? Ainda mais quando é uma retirada involuntária. Esse espírito não decidiu partir, ele foi retirado por uma fatalidade, né? Então, esta fatalidade nada mais é do que o ajuste divino para fazê-lo evoluir e seguir o seu trajeto evolutivo numa nova encarnação, ou em alguns casos até no plano espiritual, sem a necessidade de reencarnar. Ah, entendi. Muito grata. Obrigada. Sinta-se à vontade, minha irmã. A sua dúvida pode ser a dúvida de muitos outros irmãos que aqui estão e deve ser tirada sempre. Vamos lá. Questão 167. Qual é a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Olha, talvez uma das respostas mais importantes do tema, né? Então, para que serve a reencarnação? Então, expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça divina? Então, meus irmãos, agora é uma péssima notícia para dar para vocês, né? A reencarnação ou viver na carne nada mais é do que pagar as suas contas, né? Um corpo denso, onde você sente dores, onde você sente
mágoas e não entende por que as tem, onde você, apesar de ser abrangido, né, pelas reminiscências, não consegue entender com clareza o que aconteceu, porque tem o véu do esquecimento. Então, a expiação nada mais é, né, do que viver na carne, e aí vai variando as suas intensidades de acordo com as dívidas contraídas. Então, se você está tendo uma vida tranquila, né, e leve, não se esqueça de promover o mais bem, né, o maior, o melhor que puder, né, e promover o bem o máximo que puder, porque, senão, deixar de fazer o bem também gera novas expiações. Então, se você está vivendo uma vida truncada, uma vida bastante sofrida, com diversos sofrimentos, agradeça a Deus por estar pagando a sua conta. Então, aí, nós entramos, né, de qualquer forma, a uma gratidão divina, entramos de qualquer forma, não importando o nível da sua prova ou da sua expiação, em uma visão muito agradecida a Deus por tudo aquilo que eu recebo, inclusive pelo meu sofrimento. Né? Porque é este sofrimento que está equalizando a conta. E agora eu vou entrar em detalhes, né? Esse sofrimento que hoje eu passo é que paga o que eu fiz no outro sofrer. Esse sofrimento pelo qual passo é a justiça divina agindo e permitindo que eu não passe sofrimentos futuros. Dúvidas nesta importante questão do equalizar de contas? Ninguém quer saber mais sobre isso, né? Vamos lá. Essa expiação que se refere aqui seria a expiação das vidas do pretérito. Nós podemos também ter expiações dentro dessa própria vida atual, não podemos? Mas, com certeza, né? Algumas você provaciona pelas próprias escolhas, né? Então você vem lá com um espírito que tem que passar por 3 tipos de dor. Nos primeiros 20 anos de vida, você já contrai mais 40 tipos de dor, alguns você vai expiar na própria encarnação, outros não conseguirá e terá que expiar nas próximas que virão. Então, com certeza, a maioria das nossas dores são provocadas na própria encarnação. A maioria mesmo. Né? Então, não podemos destinar, é um péssimo hábito do espírita, né? Destinar isso a todo ao pretérito. Então, hoje eu sofro porque no passado eu fiz por merecer. Hoje eu tenho esse problema de diabetes, porque na vida anterior eu fiz... Mas espera aí, e a quantidade de doce que você come, de carboidrato, não contribui para o seu diabetes? Então, o que você faz nesta vida também, né? O que é uma expiação de vida pretérita é o seguinte, eu ter uma vida completamente equilibrada e mesmo assim ter o diabetes. Então, espera aí, como eu fiz por merecer? Nessa vida não foi, então foi na passada. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Tudo aquilo que eu poderia evitar é contraído na própria encarnação. Eu sei que não é tão confortante ouvir isso, né? Mas é a verdade nua e crua, né? Da forma que ela deve ser. Então, quando você tiver um problema ou se deparar por ele, pergunte a si mesmo se você não o provocou nessa própria vida. E você chegará, se ouvir com a voz da consciência e não da conveniência, chegará a questões bastante verdadeiras em relação a isso, e chegará a poucas questões que você não pode explicar na própria encarnação. Aí vem aquele termo bastante usado na atualidade, né, inclusive que não tem a ver com questões religiosas, que é a que se faz, a que se paga, né? De certa forma, tem certa verdade nesse termo, não necessariamente nesta encarnação, mas pagará nas próximas que virão. Questão 168. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Meus irmãos, vamos definir esta linha de corte. Quando se despojou de todas as impurezas. Vocês entendem que isso está próximo ou distante? Muito distante. Distante e muito. Sinto informá-los que estão certos, né? Um espírito que despojou de todas as impurezas, por exemplo, vou dar de novo o exemplo, não tem como não dar, é Jesus. Jesus não precisou reencarnar. Ele ressuscitou, é diferente, né?
Depois vamos falar um pouco sobre isso nas próximas aulas. Mas ele não precisou viver na carne novamente. Então, olhe a distância, né, que nós enfrentamos quando estamos no mundo de provas e expiações, da não necessidade de uma reencarnação. Mas, em contrapartida, é um caminho inevitável. Chegará um momento em que você não vai mais reencarnar. Pode levar alguns séculos, né, alguns milênios, mas chegará um momento em que você não precisará mais reencarnar. Pois não, irmão Miguel? Pensando em doença, na terceira dimensão existem espíritos ou pessoas que no corpo físico, mental, não possuem nenhum tipo de doença? Mas como assim na terceira dimensão? Não entendi sua colocação, por favor. É o seguinte, as dimensões espirituais não equivale a uma parte material. Equivale-se, tem pessoas que estão na terceira dimensão, hoje vivem na terceira dimensão da Terra, mas já estão em quarta dimensão, e alguns talvez até em quinta. Procede essa... Não, não é bem assim, tá? Existem diversos planos dentro de uma mesma área, né? Então, vamos pegar, por exemplo, o planeta Terra, pode ter diversos mundos ali, né? Diversos tipos de vida existindo em dimensões diferentes, mas não vou denominar primeira, segunda, terceira, quarta, porque é improvável nós termos uma assertividade nisso. Mas sim, em outras dimensões, né? Que não sejam essa, o espírito não está no mundo material, ele está no plano espiritual. Portanto, podem ter impressões de dores, de sofrimento, mas não propriamente as dores, doenças e sofrimento da forma que elas são na Terra, em que há a matéria densa da forma que é. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá? Questão 169. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos em geral? Não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, não é, né, a mesma quantidade para todos os espíritos. Aí nós entramos de novo na questão dos saltos evolutivos, né? Principalmente para espíritos que têm certas evoluções extraordinárias, né? Então, quando você pega os espíritos que hoje são angelicais, né, são espíritos que certamente deram muitos saltos, né, no seu processo evolutivo. Agora, em uma vida normal, em um trajeto espiritual normal, o espírito tem múltiplas reencarnações até atingir a sua pureza espiritual, ao ponto de não precisar mais reencarnar. E continua evoluindo no plano espiritual, até não precisar mais evoluir, atingindo a sua perfeição, que é quase infinito. Não sei dizer se é infinito, porque não atingi a minha perfeição. Então, estamos na busca, né? Então, essa perfeição é uma busca constante e interminável, né? Pois não. Aqui ele fala em encarnações sucessivas, mas não necessariamente uma logo após a outra, né? Sempre há um espaço de tempo, pensando em tempo terrestre, entre uma encarnação e a seguinte, ou pode ocorrer, como nos animais, uma reencarnação muito próxima da anterior. Excelente pergunta, irmão Afonso. Como você mesmo já disse, nos animais elas são quase que sucessivas, né? Elas são quase que imediatas. Os animais não perdem tempo ao reencarnar, são direcionados. Mas, na Terra, no ser hominal, ela geralmente tem um tempo entre uma e outra. Mas por que tem esse tempo? Vamos raciocinar juntos. Ela não tem esse tempo porque Deus quer. Ela tem esse tempo porque o homem tem que se preparar, entender, assimilar e aceitar a sua nova existência. Então, a distância de tempo será
a mesma proporção do seu nível de entendimento. Entendeu, irmão Afonso? Entendi, mas eu lembro de atendimentos a irmãos desencarnados de estarem nesse processo errante há mais de 1000 anos, ou próximo a isso. E, aparentemente, pela maneira como ele se expressava, como ele se apresentava, mostrava ter um discernimento bom, mostrava ter um raciocínio não correto, mas reto, bem explícito, bem claro, e não apresentava estar sofrendo com aquela situação. Isso é porque ele não estava necessitando ainda de uma nova reencarnação, ou ele ainda tinha alguma coisa para se preparar, para se convencer de estar pronto para essa nova reencarnação? Existem espíritos que ficam milhares de anos na erraticidade, isso é fruto do seu livre-arbítrio. O fato de ele não aparentar sofrimento não significa que ele não esteja. O espírito pode ter consciência, ter discernimento, ter inteligência e intelecto, mas insistir em não abrir mão do seu orgulho. Insistir em não ceder ou dobrar-se à vontade divina. Né? Então, cabe a cada um. E outro ponto que eu ia mencionar, irmão Afonso, é que muitas vezes, né, essa eternidade, né, por isso, inclusive, que alguns espíritos voltaram para dizer que o inferno era eterno, né, essa eternidade é de acordo com o nível de envolvimento naquele sofrimento pelo tempo que esteve. O tempo espiritual é diferente do tempo da Terra, né, então, realmente, poucos minutos de sofrimento podem ser uma verdadeira eternidade para quem os passa. Né? Então, é só simplesmente fruto da sua vontade, do seu livre-arbítrio, e certamente, se precisava reencarnar e não reencarnou, está em sofrimento, apesar de não aparentar. Então, nessa situação dele dizer que está há 530 anos na erraticidade, não necessariamente é esse tempo, né? Ele identifica com esse tempo, mas não necessariamente o tempo é esse, correto? Correto, mas pode ser também os 530 anos, tá, irmão Afonso? Pode ser verdade o tempo. E ele estar nesse tempo em sofrimento, mas não admitir. Porque a pergunta que eu faço é o seguinte: qual que é o limite da teimosia do espírito? Irmão Afonso, em uma vida você é capaz de adquirir a perfeição, sabia disso? Por que você precisa de 400, 500, 600? Eu acho que a idiotice humana não tem limite, né? A burrice A teimosia, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, não é só o véu do esquecimento que traz eu a repetir o erro, é a vontade de não aprender, né? Vamos entender na nossa própria encarnação, às vezes nós ficamos 70 anos teimando, sem conseguir evoluir em determinadas questões que são simples e que nos trariam muito menor sofrimento. Então, isso não muda, né? Está muito próximo 70 de 500, viu, meu irmão? É mais próximo do que você imagina. Né? Então, essa procrastinação nas mudanças necessárias fazem o espírito patinar, né? E muitas vezes perpetuar-se em sofrimento, querendo, por exemplo, irmão Afonso, a vingança, né? O espírito fica ali 1000 anos buscando a vingança, quando ele poderia já estar até ajudando aquele que o fez sofrer, né? E assim sucessivamente. Mas, se não é lógico para você, isso é um ótimo sinal, porque quando desencarnar, não perpetuará, né, 500, 400, 600 anos na teimosia de não aceitar a sua nova vida. Irmão Miguel? Nesse pensamento do irmão Afonso, pode existir espíritos missionários que eles fazem a escolha?
Se ele tiver um merecimento para isso, sim, existem espíritos que não precisam mais reencarnar e que estão em missão, né? Mas esses espíritos são espíritos de luz, né? Espíritos. Mas a maior missão nesse caso, irmão Miguel, muitas vezes é escolher reencarnar, né? O espírito missionário, geralmente, ele escolhe reencarnar para dar uma contribuição tremenda ao planeta Terra, ou seja, aonde quer que for, né? O espírito, quando ele está no plano espiritual evoluído, ele é um espírito de luz que vai influenciar os outros para o bem, ajudando em tudo aquilo que for possível diante das suas possibilidades. Obrigado. Pois não? Quando eu uso aquela frase que se reencarna a tempo de Deus, volta quando Deus disser que está na hora, então é o espírito quem faz essa escolha? Depende, né? Alguns espíritos cumprem o seu papel, né? E voltam ao tempo de Deus mesmo. Vou dar o exemplo do seu neto, que você mencionou. Ele não tinha livre-arbítrio suficiente para tomar uma decisão, uma má escolha, que o fizesse, por exemplo, desencarnar. Diferentemente, por exemplo, do homem que passa 50 anos consumindo alimentos gordurosos, tem um infarto e volta para o plano espiritual antes do tempo normal, pelas decisões de comer 50 anos alimentos gordurosos. Então, não deixa de ser o tempo de Deus, porque tudo está ao tempo de Deus, entretanto, a sua influência de ação antecipou este processo. Entendeu, irmã? Entendi. Muito obrigada. Entendi. E assim, sem julgamentos, né? Porque a grande maioria dos espíritos tomam decisões erradas durante a encarnação e antecipam em alguns anos ou em alguns momentos o seu desencarne. Claro que de forma involuntária, né? Não queria, mas de certa forma antecipam, né? Você tem lembra que nós estávamos falando do fluido vital? Você tem aquele tempo de fluido vital e ele é encurtado, né, pelas suas decisões durante a encarnação, decisões simples ou decisões mais complexas. Por isso que nós temos que dar saltos assertivos, é isso? Certeiros para que ele possa. Por isso que nós devemos trabalhar o máximo possível, né, para que nós possamos, através da nossa possibilidade, não atrapalhar o trabalho de Deus, né, ou cumprir a missão que Deus esperava de nós, pelo tempo que Deus esperava de nós. E isso significa, dentro do seu conhecimento atual, você fazer o máximo em prol à sua saúde e o mínimo para prejudicá-la. Por exemplo, vamos lá. Questão 170. Em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, um espírito puro. Após a sua última encarnação, atinge o degrau da pureza. Entretanto, volta uma outra questão que causa muita confusão, principalmente nas denominações. Espírito puro não significa Deus, tá? Vamos diferenciar, né? A perfeição divina ainda é diferente da perfeição de um espírito puro, né? Então, o espírito puro continua evoluindo através da ajuda que proporciona aos impuros ou aqueles que não atingiram ainda o seu nível de evolução. Dúvidas aqui, irmão Afonso? Quer entrar num breve debate nesses últimos minutos, né? Em relação à diferença da pureza e da perfeição? Essa é uma pergunta. Jesus era um espírito puro? Jesus tornou-se um espírito puro. Ele, quando veio aqui na Terra, ele já não era um missionário? Ele poderia ser missionário, mas tornou-se puro através da sua escolha. O espírito ser missionário, irmão Rui, não facilita a sua prova. O espírito ser missionário é o seguinte, você ter uma missão. Agora, cumpri-la dói. Né? Você tem uma missão, por exemplo, pagar as suas expiações e provas dessa encarnação. É fácil? Então, exatamente. E mais uma coisa, ele não poderia se tornar puro em outros planetas, mundos mais evoluídos que o nosso? Se sua missão era com a Terra, é aqui que ele veio se tornar, mas poderia, certamente, né? Um espírito ele pode se tornar puro em qualquer outro planeta, entretanto, não tire, né? O fato de ser missionário não facilita a sua ação, pelo contrário,
Um espírito missionário, quando ele vem para a Terra e tem o véu de esquecimento na frente de si, ele sofre demais. Porque ele sabe qual que é o certo e vê todo mundo fazendo errado. E tem que não julgar. Então, é algo... É igual uma criança superdotada na escola. Muito sofrimento. Por quê? Ela sabe a matéria e os outros não sabem, ela está acima dos outros e ela tem que tentar acompanhar. Vamos lá, Afonso? Diferença de puro para perfeito. Bom, isso já foi bem visto mais atrás ali na questão, por volta da questão 100, né? Os espíritos deixaram bem claro, e Kardec torna isso claro no seu texto, que a divisão, a separação, a classificação em espíritos imperfeitos, bons espíritos e espírito puro, ela é muito mais didática para que nós entendamos do que uma realidade espiritual. E principalmente as divisões posteriores, né? Essas três ordens, ela dá bem uma distância entre as ordens de espíritos, né? As classificações intermediárias ali é muito mais didático do que, de fato, tanto que no próprio texto ele coloca que o espírito ele pode ter características de várias classes. E o senhor acabou de dizer, né, que o espírito puro ele continua evoluindo. Então, ainda não chegou à perfeição, tanto que no livro dos espíritos não é chamado espíritos perfeitos, são espíritos puros, porque a perfeição ainda está longe. É impecável, irmão Afonso, especialmente essa parte de dividir didaticamente, né? Então, isso é um fato, né? O que acontece? Em 1857, tinha que classificar para tentar explicar. O ser humano ainda é muito condicionado às hierarquias, né, de compreender qual está acima do outro é necessário. Entretanto, a evolução nunca cessa, né? Ela sempre continua até o momento em que ela entenda e atinja, né, o seu grau mais puro de perfeição, que aí acredito que são níveis angelicais, níveis próximos a Deus, né? Pois não, irmão? Muito bem, o irmão deve ter caído a conexão, então daremos oportunidade na próxima, né? Então, nosso horário chegou ao fim, gostaria de agradecer a esse magnífico estudo, né, porque ele torna-se magnífico com a pluralidade das participações, né, olha quantas ideias foram desenvolvidas em conjunto, né, então, quanto maior a participação, mais nós trocamos essas informações, e espero que vocês tenham aprendido tanto que eu aprendi nesta noite, né, então agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Esperamos estar juntos, né, na próxima. Então, agradeço a Deus por mais essa oportunidade e desejo que vocês tenham uma ótima semana e concluam, né, todas as suas tarefas e missões para que Deus possa ampará-los em tudo. Muito obrigado.